Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou o missionário Alessandro Moraes e hoje nós vamos juntos estudar, continuar, na verdade, o estudo do livro de Apocalipse. Nós estamos aí na primeira sessão do livro de Apocalipse, e nós vamos dividir esse estudo em 7 sessões. Nós estamos na primeira sessão, que vai do capítulo 1 até o final do capítulo 3, e nós estamos justamente quase terminando o capítulo 3, que é as cartas às igrejas da Ásia Menor, as 7 cartas. Estamos nesta aula vendo aí o estudo da carta à igreja de Filadélfia, ok? E a próxima igreja e a última igreja, a sétima igreja, será a carta para a igreja de Laodiceia, né? Aí encerramos o capítulo 3 do livro de Apocalipse e encerramos a primeira sessão. Maravilha? Nós já estamos na aula 21, todas essas outras 20 aulas, se você está chegando agora e ainda não viu as aulas anteriores, fique sabendo que ela está na playlist aqui do canal. E se você ainda não é inscrito no canal Gospel Tech 316, é só você clicar ali para se inscrever e ativar o sininho das notificações. E toda vez que eu lançar um vídeo novo, geralmente eu lanço um vídeo por semana, tá, pessoal? Um vídeo de estudo por semana, você vai ser avisado, tá ok? Então é isso. Nessa aula de hoje, nós vamos ver que essa carta que Jesus enviou através do apóstolo João para a igreja de Filadélfia, né, é uma carta de encorajamento. É uma carta que Jesus fala que, apesar da igreja de Filadélfia ser uma igreja pequena, uma igreja pobre financeiramente, ela era rica espiritualmente. Né? É uma igreja que realmente tinha mantido a crença e a fé em Jesus Cristo e na verdadeira palavra, no verdadeiro evangelho. Então Jesus fala muito com eles de uma grande oportunidade, né, uma grande porta aberta que Jesus estava colocando diante daquela igreja. Nós vamos ver também que Jesus dá garantias de vitória para a igreja de Filadélfia e vamos ver que Deus também promete uma herança gloriosa para essa igreja, né? A igreja de Filadélfia, das 7 igrejas, podemos dizer que 5 igrejas, das 7, 5, Jesus aponta alguns pontos positivos daquela igreja e outros pontos negativos, tá? A igreja de Filadélfia é a única igreja que Jesus não aponta nada de negativo, tá? Não tem nada ali exortando a igreja, ok? Então, todas essas cartas que nós estamos lendo, esses estudos, né, no capítulo 2 e 3 do Apocalipse, são essas 7 cartas, são realmente situações que nós vivemos no nosso dia a dia, né? São situações que nós vivemos na igreja onde nós congregamos. Então, são ensinamentos profundos, ensinamentos práticos, para que a gente possa refletir, ver aonde nós estamos errando, aonde a igreja está errando e procurar centralizar tudo em Cristo, procurar fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, tá? Então essas cartas, o estudo dessas cartas é muito importante para todos nós que cremos realmente e verdadeiramente na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ok, pessoal? Então vamos estar orando para dar início, né, à nossa vídeo aula de hoje, ok? Querido e amado Deus, Tu és nosso Deus poderoso, Tu és aquele, ó Pai amado, que tem olhado para cada um de nós, olhado para o nosso interior, olhado para o nosso íntimo das nossas vidas. É aquele que tem, ó Pai amado, direcionado a nossa mente, o nosso falar, o nosso agir, de acordo com a Tua vontade, Senhor. O Senhor tem nos protegido, também nos guardado, nos sustentado, Senhor, com as Tuas mãos poderosas. E nesse momento, Senhor, nós queremos aprender mais de Ti. Queremos aprender mais da Tua palavra, Senhor.
Queremos aprender mais as tuas vontades, tudo aquilo que o Senhor deixou escrito, Senhor, para nós, que é para nós termos uma vida, Senhor, mais santificada, uma vida fortalecida pelo teu Santo Espírito, pela tua palavra, Senhor. O Senhor venha nos ensinar nesta noite um pouco mais, que a tua palavra possa ficar gravada, Senhor, no nosso coração, na nossa alma, para que a gente possa praticá-la no dia a dia, Senhor. Ajuda-nos no entendimento em tudo aquilo que o Senhor vai nos mostrar. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, é isso. Vamos lá. O título da nossa aula de hoje é a aula número 21, né? E igreja, olhe para as oportunidades e não para os obstáculos, né? Então, nós temos que olhar para as portas abertas, para aquilo que Deus está realmente nos trazendo de oportunidades e não para os obstáculos, para as lutas que nós estamos enfrentando ou poderemos enfrentar. Bom, o texto, né, que nós estamos aí estudando nesse momento, eu vou até pôr a Bíblia aqui agora, está no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13, ok? Então, só para nós darmos uma relembrada aí, texto geral, está escrito assim, essa carta. Escreva a Filadélfia, ao anjo da igreja. Assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi em sua mão, e abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Vejo o que você tem feito. Agora veja o que eu fiz. Abri uma porta para você que ninguém pode fechar. Sei que você não tem muita força, mas fez o que pôde para preservar minha palavra. Você não me negou nas horas mais difíceis. Observe o que vou fazer com aqueles que se dizem verdadeiro povo de Deus, mas não são. Esses hipócritas pertencem ao clube de Satanás. Quando eu puser abaixo as pretensões deles, eles serão obrigados a admitir que é você que eu amo. Você preservou minha palavra com paciência e paixão, e por isso vou mantê-lo a salvo na hora da prova, que em breve chegará para toda a terra, para todo homem, mulher e criança. Estou a caminho. Em breve estarei aí. Apegue-se com firmeza ao que você tem para que ninguém o distraia e roube sua coroa. Vou fazer de cada vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dar-lhe uma posição de honra permanente. Então, vou escrever em vocês o nome das colunas, o nome do meu Deus, o nome da cidade de Deus, que é a Nova Jerusalém que desce do céu, e meu novo nome. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Então, queridos, esse é o texto, né, de Apocalipse 3, versículo 7 ao 13, que é justamente a carta à igreja de Filadélfia. Então, na lição de hoje, o primeiro tópico que nós vamos ver aqui, aprender é o seguinte: Jesus não apenas conhece as fraquezas da igreja, mas coloca diante dela uma grande oportunidade. Então, vamos ler novamente o versículo 8, somente o versículo 8. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você o quê? Uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, a primeira porta aberta que Jesus coloca é o quê? É a oportunidade da salvação. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9,
E o próprio Jesus, que ele é a porta da salvação, a porta da liberdade e da provisão. E ele também, Jesus também usou essa figura lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 7, no versículo 13 e 14, diz assim: Jesus disse lá no Sermão do Monte: entrai pela porta estreita. Por quê? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Né? Então, esse ensinamento de Jesus, lá no Sermão do Monte, e que ele estava dizendo? Estava dizendo que a porta para a salvação, ela é uma porta estreita, uma porta pequena. É uma porta onde o caminho é apertado, não é algo que você vê e você talvez deslumbre, né? E fala: olha só que coisa linda, maravilhosa, esse caminho é aqui que eu vou, ok? Tem até um quadro, né, muito antigo, que eu já vi em alguns lares, em algumas casas, né? E nesse quadro é pintado, né? Esse quadro ele é assim na vertical e é dividido no meio praticamente. Então, de um lado do quadro tem o quê? Tem um portal, né? Tem um portal bem grande, um portal enorme, e aí é uma porta onde passa assim até 5, até 6 pessoas de uma vez. E você consegue ver, né, por esse portal grande, e logo mais à frente tem lugares que chamam a atenção, né? Lugares assim com pessoas fazendo festas, um parquinho de diversão, só coisa que te chama a atenção. As coisas que realmente induzem a querer entrar por ali. Só que, depois dessas coisas, no final, existe um local simbolizado ali como um lago de fogo, né? Como ali se fosse o lago de fogo. E do outro lado, uma portinha de pedra, né? Portinha assim, bem estreitinha, de pedra tal. Você olhando por ela, você não consegue ver quase nada. E quem consegue ver tem assim um jardim só, um caminho, né? É um caminho estreito com jardim e tal, sem coisas para chamar atenção, sem coisas assim interessantes. Mas no final desse caminho tem o quê? Tem a Jerusalém Celestial, né? Então esse quadro aí é um quadro bem antigo, que eu já vi em alguns lares, em algumas casas, e que simboliza esses versículos de Mateus, né? Jesus nada mais, nada menos está dizendo o que aqui? Está dizendo que você seguir realmente o caminho de Deus, você seguir o caminho que Cristo ensinou, você ser um cristão. O que é você ser um cristão? É você ser um mini Cristo. É procurar entender e aprender tudo aquilo que Jesus fez quando esteve aqui na Terra, tudo aquilo que ele ensinou e praticar a mesma coisa. Isso é ser um cristão. Então, não é fácil você entrar por essa porta e ser um verdadeiro cristão. É muito mais fácil você entrar pela outra porta, que é a porta larga, que vai talvez te dar muitos prazeres na sua vida, mas o fim vai ser trágico. Né? Então, a primeira porta que Jesus nos ensina aqui é a porta da salvação. É uma porta estreita, porém é a porta que devemos optar, né? Então, nós vemos aqui o quê? Duas portas. E ambas estão abertas. Uma abre sobre uma rua larga e cheia de gente que caminha para a destruição, que é o inferno. E a outra porta abre-se para um caminho estreito e escassamente povoado, ou seja, sem quase pessoas, que leva à vida eterna. Então Jesus contrasta dois caminhos, duas portas e também dois destinos. Ambas as portas estão abertas e convidando as pessoas para entrarem.
Para entrar pela porta estreita, é preciso que se curvar, porque a porta é baixinha. Não se pode levar nenhuma bagagem e só pode passar uma pessoa de cada vez. Então, é essa porta que nós temos que escolher. Essa porta estreita. Essa porta onde nós temos que nos curvar perante a Deus, perante o Senhor Jesus Cristo, para poder entrar por ela. Né? Uma porta onde nós não podemos levar muito suprimento, muita bagagem, porque ali Deus vai nos sustentar no dia a dia. Agora, a segunda porta que Jesus abre, além dessa porta para a salvação, é uma outra porta, que é a porta da oportunidade de evangelização, de pregar o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho, para outras pessoas. Então, as angústias da cidade são como que um grito de socorro dos homens carentes do evangelho, né? São pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão perdidas na vida e querem sair desse sistema, querem sair desse momento de desespero que elas estão vivendo, dessa agonia, mas não sabem como. Então, elas estão carentes do evangelho. E Jesus fala de uma porta de oportunidade para se pregar o evangelho. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, ele via a idolatria da cidade de Atenas como o quê? Como uma porta aberta para falar do Deus desconhecido. Né? Então, a cidade de Atenas tinha vários deuses, mas ali, diante toda aquela deificação, né? Paulo viu uma porta aberta ali para falar a respeito do Deus desconhecido. Porque além de todos aqueles deuses que eles cultuavam, tinha também lá um local, um altar para o Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido, quem é? É o nosso Deus verdadeiro e poderoso. E Paulo aproveitou para pregar ali sobre o verdadeiro Deus a eles. Então, Paulo encontrou uma porta, uma oportunidade de evangelizar aquele povo em Atenas. Quando Paulo ficou 3 anos em Éfeso, pregando sobre o reino de Deus, ele disse o seguinte, está lá em 1 Coríntios 16:9. Se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Então, quando estava preso em Roma, Paulo também, apesar de já ter tido vários resultados fantásticos, né, nas suas viagens missionárias, conforme relato de Filipenses 1, ele pede o que? A igreja. O que Paulo pede à igreja? Orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, o Evangelho de Cristo. Então, Paulo, mesmo estando preso em Roma, estava pedindo orações para que Deus pudesse abrir uma porta para que essas mensagens pudessem chegar a muitas outras pessoas. A igreja de Filadélfia, que é a igreja que nós estamos lendo sobre essa carta, segundo o estudioso John Stott, essa igreja tinha três problemas para aproveitar a oportunidade dessa porta de evangelização. Bom, qual que era o primeiro problema? Então, em primeiro lugar, a igreja era o quê? Muito fraca. Era uma congregação pequena, com poucos membros, né? Formadas de pessoas, de crentes pobres e escravos, sem condições financeiras, poder de aquisição. Então, fazendo com que tivesse pouca influência sobre a cidade. Então, as pessoas daquela igreja não tinham um relacionamento, uma influência com as pessoas mais ricas, com as autoridades daquela cidade. Mas isso não era motivo, né, para que a igreja não começasse a evangelizar lá em Filadélfia, tá? Então, primeiro problema era o quê? Era uma igreja pobre, uma igreja fraca. Segundo, tinha oposição à igreja na cidade. Então, os judeus que viviam em Filadélfia, eles foram chamados aí por Cristo do quê? De sinagoga de Satanás. Por que sinagoga de Satanás? Porque eles começaram a perseguir a igreja.
tentando dar pausa aqui no vídeo, mas meu botão não funcionou. Desculpa aí, tá? Tive que beber um pouco de água. Então eles foram chamados, esses judeus aí foram chamados de sinagoga de Satanás, porque perseguiam a igreja. Então no começo, os crentes começaram a recuar, né, com medo. E aí Cristo disse o seguinte para a igreja: olha, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta. Eu coloquei. E ninguém pode fechar. A porta que eu abro, a oportunidade que eu dou, ninguém pode fechar. Então, aqueles que hoje os perseguem, esses judeus que hoje estão perseguindo vocês, eles ainda vão vir e vão se prostrar diante de vocês. E aí eles vão saber que realmente quem eu amo, que eu amo a igreja, né? Apocalipse 3:9 diz isso. Eis o que eu farei com alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Jesus falando com a igreja de Filadélfia. Bom, então, qual que era o primeiro problema? Uma igreja fraca. Segundo problema, havia uma oposição dos judeus contra a igreja. E o terceiro, né, uma ameaça futura de uma grande tribulação. Então, Apocalipse 3:10 diz assim: você guardou a palavra da minha perseverança, e por isso também eu o guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, Deus mandará uma provação muito grande, queridos. E isso está perto, tá? Está muito perto. Só que nós temos que entender que se nós cremos realmente em Cristo Jesus, na sua palavra, e vivemos a cada dia em santidade e em justiça, Deus, apesar da provação que virá sobre o mundo, Deus pode nos guardar dessa provação, dessa tribulação, né? Então, seria aquele momento apropriado para o evangelismo? Momento que estava próximo de vir uma tribulação? Não seria um tempo para recolher-se e manter-se seguro em vez de avançar? Cristo diz não. Ele promete guardar a igreja e a encoraja a cruzar a porta aberta sem medo. Então não basta ser uma igreja que guarda a palavra de Deus. Nós também precisamos, além de guardar a palavra, proclamar a palavra às outras pessoas. Não basta a gente não negar o nome de Cristo, mas nós também precisamos o quê? Anunciar o nome de Cristo. Não basta ser uma igreja ortodoxa, é preciso ser uma igreja missionária. Que vá ao campo, que saia para as ruas, que leve a palavra, que evangelize. Então, assim como a cidade tinha uma missão, que é a cidade de Filadélfia, nós vimos na aula passada, que ela tinha uma missão. Qual que era? Era disseminar a cultura grega, né? Mas a igreja de Filadélfia tinha também uma missão. Qual que era? Disseminar o evangelho de Cristo, né? E aqui nós podemos pegar esse exemplo para nós, né? Em tempos de pandemia, por exemplo, tempos que as igrejas ficaram fechadas por decretos. Será que foi tempo de nós pararmos a evangelização? Ou foi tempo de nós avançarmos de alguma outra forma criativa e não parar de pregar a palavra de Deus? Ano que vem, quem sabe o que pode acontecer? Será que virá outra pandemia? Pior que a primeira? E se vier, o que nós iremos fazer? Será que esse momento é o momento de nos fecharmos, ficarmos quietos? Ou é o momento de aproveitarmos para poder pregar ainda mais a palavra de Deus? Se foi Jesus quem abriu a porta para evangelizarmos, nós temos que seguir em frente, não importa as ameaças de tribulação que a gente possa sofrer. Então a porta estava aberta, a porta está aberta. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades enquanto é dia. Amém? Enquanto Deus está conosco, provendo as oportunidades. Então, primeiro tópico, né, é esse, que Deus, apesar de conhecer a dificuldade da igreja, ele ainda abre portas para a igreja. Grandes oportunidades.
Segundo tópico, Jesus não apenas conhece as dificuldades da igreja, mas dá-lhe uma grande garantia, né? Versículo 7 diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Bom, em primeiro lugar, Jesus tem o que em suas mãos? Toda a autoridade, tá, queridos? Toda a autoridade está na mão de Cristo, na mão do Senhor. Quem tem as chaves tem autoridade, né? Quem possui as chaves da empresa, as chaves de casa, a chave do cárcere, tem autoridade. Então, Jesus, ele não tem apenas as chaves da morte e do inferno, mas também tem a chave de Davi, a chave da salvação e a chave da evangelização. Então, ele tem autoridade sobre isso. Ninguém pode entrar até que Cristo tenha aberto a porta. E nem pode alguém entrar quando ele fecha também. Se a porta é símbolo da oportunidade da igreja, a chave é símbolo da autoridade de Cristo. Né? Essa questão de termos uma porta aberta e depois essa porta ser fechada, nós podemos aí fazer até um comparativo com o texto do Antigo Testamento, lá em Gênesis, quando fala do dilúvio, quando fala o quê? Da arca que Noé construiu através das instruções de Deus. Então, enquanto aquela arca estava sendo construída, estava sendo pregado a palavra de Deus, a palavra da salvação, e quem entrasse naquela arca iria se salvar do dilúvio, a porta estava aberta. Depois, quando chegou o dia decisivo, aonde Deus falou para Noé entrar na arca junto com sua família e com os animais que já estavam lá dentro, quando Noé entrou com a sua família, o próprio Deus, a palavra diz que o próprio Deus fechou a porta da arca. E essa arca foi construída de uma maneira que só tinha uma porta. Então a pessoa ou entrava por aquela porta ou não entrava mais. E quando Deus fechou a porta, acabou. Não tinha mais como ninguém ser salvo, a não ser aquelas pessoas que acreditaram na palavra de Noé e entraram por ela, ou seja, somente a sua família. Né? Depois que veio o dilúvio, que as águas foram caindo e saindo, né, do solo da terra e tudo foi acontecendo e tudo foi ficando submerso, as pessoas ficaram desesperadas, querendo entrar na arca para se salvar. Elas viram que então a palavra era verdadeira, mas já era tarde. Né? Elas deveriam ter tido fé, ter tido acreditado antes. Né? Então, Jesus tem a chave. É ele quem abre a porta, é ele quem fecha a porta. É ele que tem toda a autoridade. Tá? Em segundo lugar, além de Jesus ter as chaves, ter autoridade, ele também tem a chave da salvação. Então, ninguém, senão Jesus, somente Jesus, pode abrir a porta da salvação. A chave está na mão de Cristo e não nas mãos de Pedro, né? Como às vezes muitas pessoas acham, por causa aqui de Mateus 16, 19, quando Jesus está conversando com Pedro, né? Em certa parte, Jesus fala: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Fala para Pedro. E Pedro realmente, né? Pegou isso e usou. Por quê? Porque foi por meio da pregação, né, de Pedro que os primeiros judeus foram convertidos lá em Pentecostes. Foi mediante a imposição das suas mãos e das mãos também de João que o Espírito Santo foi dado aos primeiros crentes samaritanos. Então, foi através do seu ministério que Cornélio, o ministério de Pedro, e Cornélio e sua casa, os primeiros gentios, né, que não eram judeus, foram salvos. Ok? Então, Pedro, né, o apóstolo Pedro, de fato abriu o reino do céu para os primeiros judeus, os primeiros samaritanos e os primeiros gentios. Mas as chaves estão das mãos de quem? Agora, de Jesus. A porta da salvação foi e ainda está aberta, querido. A porta da salvação ainda está aberta. Todo aquele que se arrepende de verdade, né? Porque arrependimento verdadeiro é você não querer mais fazer aquilo que você fazia antes, tá?
Se arrepender é isso. E crer que pode entrar por essa porta da salvação. Mas um dia, né, assim como a porta da arca de Noé foi fechada, um dia essa porta da salvação também será fechada. E o próprio Cristo a fechará. Assim como Deus fechou a porta da arca, o Cristo fechará essa porta da salvação. Porque a chave que abriu essa porta vai fechar novamente. E quando Cristo fechar, ninguém vai poder abrir. Tanto a admissão como a exclusão estão unicamente em seu poder, no poder do Senhor Jesus, tá? Bom, em primeiro lugar, Jesus tem a chave da autoridade. Em segundo lugar, Jesus tem a chave da salvação. Em terceiro lugar, Jesus tem a chave da evangelização. Então, nós precisamos compreender a soberania de Cristo na realização da sua obra. Há portas abertas e portas fechadas. Quando Jesus abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Ninguém pode deter a igreja quando ela entra pelas portas que o próprio Cristo abriu. Ou seja, quando é Jesus que dá uma direção, que dá uma ordem para a igreja, ninguém pode impedir a igreja de prosseguir em frente. Cristo tem as chaves e abre as portas. Tentar entrar quando as portas estão fechadas é insensatez. Você não vai conseguir. Deixar de entrar quando as portas estão abertas é o quê? Desobediência. A palavra de Deus nos ensina para entrarmos por essa porta da salvação enquanto ela está aberta. A porta aberta é símbolo da oportunidade da igreja e a chave é símbolo da autoridade de Cristo. Ok? E o terceiro, né, e último ponto. Primeiro ponto, nós vimos lá sobre as grandes oportunidades. O segundo ponto, sobre a grande garantia. E esse terceiro ponto, vamos ver sobre o quê? Jesus não apenas conhece a pobreza da igreja, mas promete a ela o quê? Uma grande recompensa e uma gloriosa herança. Né? Está em Apocalipse 3, os versículos 11 e 12, que diz assim: Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, em primeiro lugar, Jesus faz o quê? Ele ordena a igreja a permanecer firme até a segunda vinda dele, tá? Então, em primeiro lugar, Jesus ordena a igreja permanecer fiel, permanecer firme, sem voltar atrás, sem titubear, até que ele volte. Então, Jesus envia um telegrama à igreja, uma mensagem: Eis que venho sem demora. E é só mais um pouco e chegará o dia da recompensa. Né? Estamos mais perto do que imaginamos esse dia. A herança que Jesus preparou para nós é gloriosa. É algo nunca visto. Cristo virá em breve. Não precisamos de nada novo. Nós precisamos é o quê? Guardar o que temos. Precisamos proclamar o que já possuímos. A coroa aqui não é a salvação, mas é o quê? É o privilégio de aproveitarmos as oportunidades de Deus na proclamação do Evangelho. Jesus disse para a igreja de Éfeso que se ela não se arrependesse, a primeira igreja que nós estudamos, a primeira carta, se ela não se arrependesse, ele removeria o seu candeeiro, a sua luz, seu papel, sua função como igreja, e removeu. Então, Jesus fala: permaneça fiéis a mim, até quando eu voltar. Segundo lugar, Jesus garante que o vencedor será o quê? Uma coluna, como se fosse uma coluna no santuário de Deus. Se nos tornarmos peregrinos nessa vida, né? Ou seja, se nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, seremos uma coluna inabalável na eternidade, ou seja, na próxima vida. Aqui, né, nessa vida, terremotos podem nos abalar, os problemas podem nos abalar, mas no céu estaremos tão firmes e sólidos
como a coluna do santuário de Deus. Os crentes de Filadélfia podem viver com medo de terremotos, porque como nós aprendemos na aula passada, Filadélfia era uma cidade que tinha muitos terremotos, né? Mas nada os abalará quando permanecerem como que? Colunas no céu. Então, Jesus nos garante que se nós continuarmos firmes e fiéis, seremos como uma coluna fortificada no templo do Senhor. E nenhum terremoto e nada lá nos abalará na eternidade. E, terceiro lugar, o que Jesus promete? Qual a garantia que ele dá? Que o vencedor, ou seja, aquele que permanecer fiel até o fim, terá o nome de Deus, o nome em sua vida terá um novo nome. Esse nome terá o quê? Terá o nome de Deus, terá o nome da igreja, que é a Nova Jerusalém, e o nome de Cristo. Né? Pertenceremos para sempre a Deus, a Cristo e ao seu povo. Nada mais nos separará de Cristo. Viveremos com Ele em glória e eternamente. A porta aberta representa o quê? A oportunidade da igreja de pregar o Evangelho, de dissipar o Evangelho. Né? A chave de Davi representa o quê? A autoridade de Cristo. E essa coluna do templo de Deus é o quê? É a nossa segurança que somos vencedores. É a nossa garantia que Deus vai nos fazer uma coluna e não iremos esmurecer jamais. Cristo tem as chaves. Cristo abriu as portas. Cristo promete fazer-nos seguros como as sólidas colunas do templo de Deus. E quando Cristo abre as portas, nós devemos fazer o quê? Avançar por elas, trabalhar. Quando ele fecha as portas, nós devemos o quê? Esperar. E acima de tudo, devemos ser fiéis a ele, para vermos as oportunidades e não os obstáculos. Finalizando, versículo 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, ou seja, para cada um de nós. Amém, queridos? Então, essa foi a nossa aula de hoje, aula de número 21. Finalizamos aí o estudo da carta, né, à igreja de Filadélfia. Na próxima aula já começaremos a última carta, que era a carta para a igreja de Laodiceia. Se você aprendeu, se você gostou dessa aula, só peço que você deixe seu like no vídeo e que você principalmente compartilhe esse vídeo com outras pessoas que ainda não conhecem o Evangelho ou que conhecem o Evangelho, mas querem estudar mais a palavra de Deus, tá? Porque o único objetivo desse canal é levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas. Estudar a palavra de Deus para o maior número de pessoas, ter o entendimento da palavra, tá bom, pessoal? E vocês me ajudam fazendo isso, compartilhando. Compartilhando ela. Mas tá bom, pessoal, minha garganta aqui já está começando, né? Ah, tem que dar uma olhada nela aqui. Agora sim. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de estar orando com vocês para nós finalizarmos esse vídeo, essa videoaula, tá? Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado a Deus por mais esse momento, por mais esses minutos na tua presença. Que a tua palavra, Senhor, aqui ensinada possa fazer a diferença realmente a cada dia em nossas vidas. Que nós possamos entender, ó Deus, que tu és a única porta pela qual nós temos que entrar, Senhor. Tu és a porta da salvação, tu és aquele que abre a porta para a evangelização, para a pregação da tua palavra, Deus. E nós entendemos também que o Senhor nos dá garantias, ó Pai, de vitória em nossas vidas, ó Deus. Que a cada dia nós possamos viver te amando, ó Pai, amando o nosso próximo, ser felizes, comunhão uns com os outros e podendo fazer a tua vontade, ó Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor continue nos guardando, ó Deus. Continue nos livrando, Senhor, ó Pai, de todo mal, de tudo que não vem de ti, Senhor, de tudo aquilo que nosso inimigo, Satanás e seus demônios queiram infligir contra nossas vidas.
que possa tudo isso cair por terra em nome de Jesus. Senhor, continue nos guardando, ó Pai, com tuas santas mãos, enviando os teus anjos, dando ordem a eles para acampar ao nosso redor. Senhor, continue derramando sobre nós, Pai, a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão, Senhor. Que a cada dia possamos viver, ó Pai, naquela paz que excede todo entendimento. Que possamos também, Senhor, sempre buscar o fruto do teu Santo Espírito, todos, Senhor, cada um dos gomos desse fruto, Pai, possamos ter em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que te peço e te agradeço. Em nome de Amém. Amém, queridos. É isso aí. Espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido com ela. E um grande beijo para você. E até a próxima aula, até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Até lá.